E vamos para Gênesis 19. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Gênesis 19, que a gente vai versículo por versículo, amém? Gênesis, capítulo 19. A gente vai falar de Sodoma e Gomorra. Vocês já leram, já ouviram falar de Sodoma e Gomorra, não é? O que vocês não viram ainda é o que nós vamos ler hoje. Porque a gente lê, Itamar, a gente lê pouco a palavra de Deus. Nós ouvimos mais, entendeu? E aí, às vezes, quando a gente vai ler, não parece bem aquilo que a gente ouviu. Geralmente é assim, sabia? Então, vamos ler a palavra de Deus. Em Gênesis 19, nos diz assim, ó. E vieram os dois anjos que foram visitar Abraão, e vieram os dois anjos a Sodoma, à tarde. E estava Ló assentado à entrada da cidade. Na porta da cidade, Ló estava sentado. E vendo Ló os anjos, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o seu rosto em terra. Então disse Ló: eis agora, meus senhores, entrai-vos, peço-vos, na casa de vosso servo, passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Olha lá, Ló, os anjos estão passando pelo caminho de Sodoma. Ló está na porta. Ló vê que é anjo do Senhor. Diz a palavra de Deus que Ló teme. E aí Ló faz um convite para eles. Ló pega e fala, Ló morava em Sodoma. Ló pega e fala, entre na cidade, vamos para minha casa e vamos passar a noite lá em casa. E depois vocês seguem o caminho de vocês. Foi isso que nós lemos até agora. Verso 3. E porfiou com eles muito. A palavra porfiar aqui, alguém sabe me falar o que significa? Insistir. Isso, o que está dizendo aí? Insistiu muito. Pronto, aí ó, isso daí, Tamar. Insistiu muito Ló que os anjos ficassem na casa de Ló. E porfiou com eles muito. E vieram então com ele, entraram na sua casa, e Ló fez o quê? Um banquete, cozeu bolo sem levedura, e os anjos fizeram o quê? Comeram. É interessante, né? Porque geralmente a gente acha anjo algo sobrenatural, né? Aqui aparentemente não tem tanto esse negócio de sobrenatural, porque os anjos até comeram na casa de Ló. É isso que o texto está dizendo, não é? A gente não está inventando nada aqui, está dizendo. Verso 4. E antes que se deitassem, olha lá, os anjos iam dormir aqui, não é isso? E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Olha lá, antes que fossem deitar Ló e os anjos, diz a palavra de Deus que os varões da cidade, que os homens da cidade, cercaram a casa de Ló. Os varões de Sodoma, desde o moço até todo o povo de todos os bairros. Olha o que aconteceu. Diz a palavra de Deus que todos os homens de Sodoma, desde o mais moço até o mais velho, cercou a casa de Ló, onde os anjos estavam. Verso 5. E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram essa noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. E a palavra conhecer aqui, meus irmãos, é uma palavra... Os moradores queriam abusar dos anjos, queriam ter relações sexuais com os anjos. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A palavra de Deus está nos dizendo que do mais novo homem da cidade até o mais velho
cercaram a casa de Ló, chamaram Ló e falaram: entregue para nós esses 2 varões que entraram na tua casa, porque queremos abusar deles. Olha a situação, a perversidade da cidade. Olha a que nível chegou. Verso 6 de Gênesis 19. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Sabe o que Ló fez? Ló estava só ouvindo, né? Aí Ló pega, abre a porta e fecha a porta atrás dele, assim, para que os moradores não invadam a casa, não invadam a propriedade de Ló. Verso 7. E disse Ló: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eu tenho aqui 2... olha o que nós vamos ler. Eu tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram o varão. Eu trago elas para fora. E aí vocês podem fazer delas o que for de agrado aos seus olhos, mas não façais nada a estes varões. Olha o que nós estamos lendo aqui. Ló pegou e suplicando aos homens de Sodoma que... eu tenho 2 filhas aqui, eu dou essas filhas minhas para vocês e vocês podem fazer o que quiser com elas, mas por favor não toque nesses homens. Olha o pecado, a pecaminosidade que estava a cidade de Sodoma. É daqui que vem aquele termo sodomia. Alguém sabe o que significa sodomia? Relações sexuais entre o mesmo sexo. É daqui que vem o termo sodomia, vem da cidade de Sodoma. Olha o versículo 8. Eis aqui 2 filhas, lá falando, que eu tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vos latrarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Verso 9. Os homens de Sodoma, porém, disse: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quer ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló. Aproximaram para arrombar a porta. Aqueles varões, pois, estenderam a mão, os anjos estenderam a mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Olha, quando Ló falou: eu dou minhas filhas para vocês, eles não queriam as filhas, eles queriam era os varões, os anjos. E aí quando Ló diz isso, ele falou: quem és tu? O povo falou: quem és tu? Você nem é da nossa cidade, você nem nascido aqui, estrangeiro é. Agora a gente vai abusar de você, vai fazer mais mal a você do que nós queríamos fazer aqueles homens, aqueles anjos. E aí quando acontece isso, diz a palavra de Deus que os anjos abrem a porta e fazem o quê? Puxam Ló pra dentro de casa e fecham a porta. Feio o negócio, não é? Vocês já tinham lido isso dentro da Bíblia? Feio o negócio. Verso 11. E feriram de cegueira os homens da cidade, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar. Aqui tá vendo que não, era anjo mesmo, porque o que o anjo fez? Os anjos ferem então de cegueira toda a multidão de homens que está à porta da casa de Ló. E aí eles não conseguiram achar o quê? A porta para arrombar. Pesado isso, muito pesado. Vamos lá, verso 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós iremos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Gente,
Deu para vocês ver o nível que estava a cidade de Sodoma? Chegou dois homens, chegou dois anjos, o povo viu. Diz a palavra de Deus que o povo cercou toda a casa de Ló para estrupar esses dois anjos. Ló tentou negociar e colocar a filha deles no lugar dos anjos. Eles não quiseram, e aí eles foram para cima de Ló, para abusar de Ló, a ponto de que os anjos abrem a porta e puxam Ló para dentro de casa e fecham a porta para que isso não aconteça. E aí teve que os anjos ferir os habitantes de cegueira para eles não achar a porta. Olha então os anjos para Ló e falam, ó, pegue tudo que você tem. Pegue tua família, teu genro, pega o que você possui e cai fora deste lugar. Porque Deus mandou a gente aqui para destruir essa cidade. Pesado, né? Agora a gente vai para um outro texto. A gente vai para João 6. Vamos para João 6? João, capítulo 6. Tem uma passagem extremamente conhecida aqui, não é? Todo mundo pode abrir lá em João 6. Aqui Jesus multiplica os pães e os... Vocês lembram, né? Jesus estava ensinando e uma grande multidão seguia, e aí Jesus passou a ensinar até tarde e o povo estava com fome, e foi Filipe, não foi? Que falou, Senhor, despede a multidão para que vá e compre comida, porque eles estão com fome. Jesus falou, não vai despedir ninguém não. E aí aparecem os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus multiplica e diz a palavra de Deus que todos se fartam, não é? Sobram o quê? 12 cestos cheios de pães, não é? E é interessante isso, porque 12 cestos cheios de pão, e quantos apóstolos tinha? E diz a palavra de Deus, então, que quando veio a tarde, os 12 discípulos entram no barco e vai para Cafarnaum, e os 12 discípulos levam o quê? 12 cestos de pães, não era? E os 12 discípulos levam os 12 cestos de pães, e aí no dia seguinte, verso 6 e 22, vamos lá. No dia seguinte, 6 e 22 de João. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia mais ali do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que só os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum à busca de Jesus. Então, olha lá, Jesus, ele multiplica os pães, ele alimenta a multidão, e aí os discípulos vão para o meio do mar, atravessar o mar, Jesus sobe para o monte a orar, no meio da noite tem aquela tempestade, Jesus vai andando sobre as águas, Jesus aquieta a tempestade, lembra? Tudo isso nós conhecemos. Aí amanhece o dia, os discípulos chegaram à outra banda do mar, com Jesus dentro do barco. A multidão, amanheceu o dia, acordaram, eles foram ao encontro de Jesus, chegaram ao pé do mar, e aí eles descobrem que Jesus tinha feito o quê? Passado para outra banda. E aí, diz a palavra de Deus que eles pegam muitos barquinhos, porque tinha 5.000 aqui, eles pegam muitos barquinhos e vão atrás de Jesus. Beleza? É isso que nós lemos até agora. Verso 25. E essa multidão, achando Jesus na outra banda do mar, olham para Jesus e falam, mestre, quando chegaste aqui? Verso 26. E Jesus respondendo-lhe disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, não pela palavra que ouviste, mas vocês me buscam pelo pão que eu vos alimentei, vocês. É isso que nós estamos vendo.
Jesus pegou e falou: vocês não estão me buscando pelo espiritual que eu dei a vocês. Vocês estão me buscando pelo pão material que eu dei a vocês. Vocês estão me buscando porque eu enchi a barriga de vocês e não pela palavra que eu coloquei dentro do coração de vocês. É isso que Jesus fala para a multidão. 27, olha, aqui esse versículo, esse capítulo foi talvez o capítulo onde Jesus mais Ciro, semelhante quando ele entrou dentro do templo, lembra? Destruindo tudo? Isso, tá na mesma linha de raciocínio. Olha Jesus, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Aqui, quando Jesus vê que os discípulos, que a multidão está buscando Jesus, não pela comida dos céus, mas pela comida da terra, Jesus se ira. Que Jesus fica bravo. Que Jesus começa a falar umas coisas que a gente vai ver daqui um pouco o que acontece. Jesus, perdão da palavra, mas Jesus endói aqui na ira. Lembra do como chama aquele baiano pregador que pregava nos gideões? Como chamava ele? O Abílio, ele falava na fúria da onça parida. Vocês lembram que ele pregava assim? Aqui está Jesus na fúria da onça parida. Porque aqui Jesus se ira. Jesus irou? A Bíblia diz, irais, mas não pequeis. Então aqui eu acho que Jesus se irou sim, não é? Aqui Jesus se ira. Verso 48, vamos pular porque senão não vai dar tempo. Verso 48, 6:48. Ó Jesus, eu sou o pão da vida. Não foi o pão que vocês comeram ontem que eu multipliquei. Quem que é o pão da vida? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não... Jesus está falando, gente, vocês estão procurando o pão que perece. Se vocês comerem o pão que perece, vocês também vão perecer, vocês também vão morrer. Mas se vocês comerem o pão que desceu do céu, vocês viverão para sempre. Aqui Jesus, a tonalidade aqui da escrita é uma tonalidade de ira. Jesus está bravo aqui. Jesus está falando isso com bravo, nervoso. Verso 51, olha o que ele diz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pela vida do mundo. E aqui Jesus começa a falar uns negócios com os discípulos. Até os discípulos começam a olhar assim e falar, mas como assim? O pão que ele está dando é a carne dele. Oxe, nós vamos ter que comer a carne dele. E aqui começa a aparecer um cenário que a gente vai ver no que vai dar. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne para comer? Tá vendo, né? Onde vai dar isso? Verso 53. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu vou ressuscitar no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne, quem bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por... Aqui nós vemos aquela expressão que Deus fala para o diabo, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai... Isso, é disso que nós estamos falando. Aqui o povo estava buscando a Jesus pelos bens materiais que Jesus podia dar a eles. E isso irou Jesus, a ponto de Jesus falar, vocês têm que me buscar pelo espiritual que eu dou a vocês. Vocês têm que me buscar pelo eterno que eu dou a vocês e não pelas coisas perecíveis. E Jesus está com raiva dizendo isso. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Quem que é o pão que desceu do céu?
é Jesus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem come desse pão vive para sempre. E Jesus disse essas coisas estando na sinagoga. Ele estava ensinando aonde? Aonde? Na sinagoga de Cafarnaum. Isso aconteceu em Cafarnaum. Verso 60. Olha o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, agora nem a multidão, é os discípulos. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde estava primeiro? O Espírito é quem vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ele está falando, o pão que eu multipliquei só é para alimentar vocês, mas amanhã vocês estão com fome. Mas a palavra que eu falei é Espírito e vida, é o verdadeiro pão que desceu do céu. Por que vocês estão me buscando pelo maná? Por que vocês estão me buscando pelo pão? Por que vocês estão me buscando pelas coisas materiais que perecem? Quando a palavra que eu vos entrego, isso sim é vida. Isso sim dura para sempre. E Jesus está dizendo isso aqui para os discípulos deles. Verso 64. Jesus falando. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem era o que havia de... Jesus está falando aqui, tem gente aí no meio que não crê no que eu estou falando. E dizia, verso 65, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para... e já não andava mais com eles. Olha lá, os discípulos de Jesus aqui, quando ouviram esse sermão, quando ouviram essa palavra, abandonaram o mestre e já não andavam mais com ele. E aí Jesus olha para os 12, que agora são apóstolos, e olha assim para os 12 e fala, querem vazar também? Querem vazar também? Porque essa é a verdade. A verdade é que eu me iro quando eu vejo o meu povo me buscando pelas coisas materiais. A verdade é que eu me iro quando eu vejo o meu povo me buscando pelas coisas que perecem e não focado nas que são eternas. Isso foi em Cafarnaum. E eu mostrei para vocês 2 pecados. O pecado da sodomia, o pecado da prostituição, o pecado que os caras queriam pegar os anjos, coitado dos anjos, queriam acabar com os anjos. E agora eu estou mostrando o pecado de buscar Jesus interessado nos bens materiais que Jesus pode dar. E agora vamos abrir Mateus 11. Mateus 11 e o versículo 23. Mateus, capítulo 11 e versículo 23. Livro de Mateus 11 e 23. E tu, Cafarnaum, Cafarnaum, o que aconteceu? Buscou a Deus pelos bens materiais, não é? E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatido até os infernos, porque se Sodoma, o pecado lá da sodomia, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que te operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma do que para... Meu Deus do céu! O que nós acabamos de ver aqui? Nós acabamos de ver Jesus falar que no dia do juízo
vai ter mais rigor para Sodoma do que vai ter mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma. E nós vimos os pecados das duas cidades. Cafarnaum buscava a Deus pelo interesse, servia ao Senhor pelo interesse. Sodoma, o pecado da sodomia, o pecado da prostituição, e saiu da boca de Jesus isso daqui. No dia do juízo, vai ter mais rigor para Cafarnaum, para aqueles que buscam a Deus por interesse, aqueles que buscam a Deus interessado nas coisas materiais, do que pros que vivem em Sodoma, pros que vivem na sodomia. Isso é a palavra de Deus, e isso foi o que nós vemos aqui dentro. E esse é um problema que nós temos. Nós temos um problema de classificar o pecado lá fora muito maior do que o pecado daqui de dentro. Agora, vamos falar de relacionamento? Quem é que tem a atenção do mestre? Quem é que tem a atenção do noivo? Para quem o noivo está voltado para lá? Lá jaz do maligno. O que eles cometem lá não cheira mais nem mal aos olhos do nosso Senhor, porque condenado já está. Mas aqui dentro, os erros que cometemos aqui dentro, esse sim tem importância, porque nós temos a atenção dele. Nós temos a atenção dele, os olhos dele não estão sobre o mundo, os olhos dele estão sobre onde? O seu povo, a nós. Olha Provérbios, vamos para Provérbios. Vamos para Provérbios. Provérbios 6. Vocês estão vendo o que é pecado? Estão vendo o que é pecado? Quanto mais lhe for dado, mais será o quê? Mais será cobrado. Quanto mais lhe for dado, mais será o quê? Cobrado. Capítulo 6 de Provérbios, o versículo 16. Daqui é o homem mais sábio que já houve na face da terra falando, tá? 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª ele faz o quê? Abomina. Então aqui a gente tem uma diferença, não tem uma descaracterização aqui? Tem 6 pecados que aborrecem Deus. Mas o 7º pecado é pior, não é? É pior do que os 6 primeiros, não foi isso que nós acabamos de ler? Então vamos lá. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor. A 7ª, sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. O que é olhos altivos? É você desejar o que é dos outros. É você desejar o mal para os outros. E isso é olhos altivos. A primeira. A segunda, língua mentirosa. Isso aborrece Deus. Deus não gosta de quem conta mentira. Não gosta. Entristece Deus. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. Assassino. Assassino aborrece Deus. Para mim, o assassino seria a pior coisa que Deus seria. Para mim seria, entendeu? Mas aqui tá falando que só aborrece Deus. Assassinos. Vamos lá. Coração que maquina pensamentos viciosos. Você trama alguma coisa contra teu irmão? Você trama alguma coisa contra alguém? Isso aborrece Deus. Quarta. A quinta. Pés que se apressam para correr pro mal. Isso daqui, então, imagina o ladrão, ele vai roubar a tua casa. Nossa, isso pra mim é um pecado, um pecadão. Mas pra Deus só entristece ele. É isso que nós estamos falando. Entristece ele. Coração, testemunha, verso 19. O 6º, testemunha falsa que profere mentira. Imagina você ir lá no tribunal e você acusar uma pessoa injustamente, você sabendo que isso não é a verdade. Isso aborrece Deus. Mas olha o que ele abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos. E agora, se a gente olha para a igreja de Deus, quais desses 7 pecados a gente vê dentro da igreja de Deus? A contenda entre os irmãos. E esse é o pecado que mais abomina a Deus. Esse é o pecado que Deus mais odeia. Até matar alguém
tem menos peso para Deus do que semear contenda entre os irmãos. E isso é uma introdução ao pecado. E o pecado é cobrado, sabe de quem? De nós, não de lá. Lá jaz do maligno. Aqui é que tem que ser tratado isso. Entre nós que tem que ser tratado isso. Porque existem coisas que machucam o Criador. E nós temos que aprender com isso para que não entristeçamos mais o Espírito Santo de Deus. 6 coisas ele abomina. A 7ª é pior do que as 6 primeiras. E a 7ª é causar contenda entre os irmãos. Certa vez, vamos terminar em Marcos 3. Certa vez, eu dobrei o meu joelho e eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir de Ti. Qual é esse pecado imperdoável? Qual é esse, Senhor? Pecado imperdoável. Marcos, capítulo 3. Qual que é o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não é isso? Cadê? Verso Marcos 3 e o verso 29. Saiu de Jesus. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá, mas será réu de eterno juízo. E Deus colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Imagine que o relacionamento entre eu e Deus, entre você e o Espírito Santo de Deus, seja semelhante ao relacionamento matrimonial que a gente tem com as nossas esposas. A Bíblia faz alusão a isso e nas mais variedades passagens que existem. Assim como nós somos a noiva, ele é o noivo, não é isso? Ele vem buscar uma noiva adornada, não é isso? Nós vemos isso dentro da palavra de Deus. E eu me relaciono com a minha esposa há muito tempo. Faz 20 anos que eu sou casado, faz 20 anos que eu tenho uma certa intimidade no oculto com ela, em secreto com ela, na qual ninguém mais sabe, só eu e ela. E imagina o Itamar chegar para minha esposa e falar: você não serve de nada. Você não é boa no que você faz, no que diz respeito ao relacionamento íntimo, no que diz respeito ao quarto. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Ah, não é gostoso o que você faz. Imagina o Itamar chegar para ela e falar isso. Faz algum sentido? Não faz, porque o Itamar nunca se relacionou com ela. Então o Itamar pode falar o que quiser do relacionamento íntimo e secreto que ela tem. Ele pode falar o que quiser, nenhum sentido faz e tristeza nenhum vai trazer ao coração dela, porque o Itamar nunca se relacionou com ela. Mas se eu, depois de 20 anos de casado, pegar e proferir tais palavras que o Itamar falou, se eu fazer isso, tem um peso extremamente diferente do que o Itamar falando, não é? Porque eu tô no secreto com ela. Eu quem tenho a intimidade com ela. E uma vez dito isso da minha boca, nunca mais isso será o quê? Perdoado. Por quê? Porque toda vez que eu for me relacionar com ela novamente, o coraçãozinho dela vai lembrar de tais palavras que foram o quê? Proferidas. E aí Deus falou no meu coração: Diego, os fariseus
não blasfemavam contra o meu espírito, porque eles não tinham intimidade com o meu espírito. Os fariseus, eles não entristeciam o meu espírito, porque eles não estavam no quarto com o meu espírito. Mas se Jesus falasse tais coisas, nunca mais haveria perdão para esse relacionamento, nunca mais esse relacionamento seria reconstruído novamente. E trazendo para nós, o mundo pode falar o que quiser, o mundo pode blasfemar o que quiser, diferença nenhuma faz. Mas se nós que estamos no secreto, se nós que estamos em intimidade proferir tais palavras contra o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus, nunca mais haverá perdão para nós. Porque ofendido eternamente o Espírito Santo de Deus estará. E aí Deus falou ao meu coração: estou formando você a ser obreiro. Estou mostrando para você a minha intimidade. Você está se tornando diferente das outras pessoas. Eu estou confiando algo íntimo a você. Eu estou confiando um relacionamento íntimo a você. Aprenda o que é isso e nunca, de maneira nenhuma, fale mal desse relacionamento. Blasfeme, zombe desse relacionamento depois de você já ter o experimentado. E aí eu pude ver o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E vocês aqui estão se tornando obreiros. O curso aqui é de formação de obreiros. Vocês vão ter relacionamento com ele, vai ter intimidade com ele que lá fora ninguém tem. E é necessário que vocês aprendam isso. É necessário que vocês saibam disso. Que quanto mais íntimo, mais será cobrado. Quanto mais íntimo, mais fácil vai ser entristecer. Quanto mais íntimo, maior vai ser a chance de cair. E a gente tem que ter esse relacionamento por pureza. A gente tem que ter esse relacionamento como algo especial para nós. Ele, o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, será especial para nós. Em tudo nós daremos atenção a Ele e a atenção dele será voltada a nós. E requer essa responsabilidade nossa. Requer essa responsabilidade de cada um de nós. Porque a gente está entrando em águas profundas. A gente está entrando num relacionamento duradouro, eterno. E é importante saber que se buscarmos Ele, interessado em bens materiais, se buscarmos Ele, interessado nas coisas terrenas que Ele tem a nos oferecer, isso ofende Ele, isso machuca Ele, isso entristece Ele. Ele não quer isso das nossas vidas, Ele não quer essa atitude de cada um de nós. E que possamos cada vez mais ficar mais íntimo do nosso Criador. Vocês entraram num caminho que não tem mais volta. Não tem mais volta. A formação de obreiro do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um caminho que não tem mais volta. E vocês vão ver o que cada um de nós vai receber dele. Vai ser só nosso. Vai ser lá no oculto, no secreto, no íntimo, só entre você e ele. E essa é uma intimidade que requer toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado e toda a nossa preocupação em mantê-la, em zelá-la. Porque isso é tudo o que nós temos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.